Entrevista perguntando: a Caixa terá empréstimos para pessoas, empréstimos de até R$1.000, para pessoas que são negativadas, que têm algum registro de inadimplência e normalmente não conseguem crédito. Por que conceder empréstimos a essas pessoas? Excelente pergunta. Nós teremos, na verdade, dois grupos de empréstimos: o microcrédito para as pessoas físicas até R$1.000 e para os MEIs, os microempreendedores individuais, até R$3.000. Para as pessoas físicas, começa no dia 28, ambos, pelo celular, pelo Caixa Tem. Para os MEIs, aí há necessidade de ir até uma agência da Caixa Econômica Federal. E o racional é simples. A grande maioria dessas pessoas já toma dinheiro, exatamente por serem negativados, estarem fora do sistema financeiro tradicional, tomam dinheiro com agiotas. Esse é o maior exemplo e normalmente entre 15% e 20% ao mês. Então nós queremos quebrar esse ciclo onde se toma dinheiro a taxas exorbitantes, passando de 15% a 20% ao mês para ao redor de 1,95%, a partir de 1,95% ao mês. Isso vai gerar o efeito renda muito grande pela redução nos juros embutido das parcelas. Quantas pessoas vão ser beneficiadas por isso? Há uma estimativa? Ao redor de 40 milhões de pessoas. Esse é o número de pessoas potencial dessa oferta de crédito. Nós esperamos entre 5 e 10 milhões de pessoas tomem algum tipo de crédito nos próximos meses. Em termos de volume financeiro, chegaria a quanto? E aí, excelente ponto. Até R$1.000 e até R$3.000. Então, poderíamos ter ao redor de 10 bilhões de reais no total da operação. Ao longo de um período... 6 meses. Por quê? Nós já temos, há 6 meses, uma operação de microcrédito, que ao redor de 500 mil de pessoas, essas pessoas já tomaram, mas com regras mais restritivas. E por quê? São todas a partir do risco da Caixa Econômica Federal, e o grande ponto dessas pessoas é que elas não estão inseridas no sistema financeiro tradicional. Com isso, não há histórico de informação, ou seja, aquela questão do crédito, do histórico de crédito, a parte positiva dessa experiência. Isso significa o seguinte: como nós não temos o histórico de crédito, fica muito mais complexo a avaliação do risco de crédito dessas pessoas. Existe, normalmente, uma taxa de não aceitação muito maior. Então, as pessoas que estão tomando crédito nos últimos 6 meses, a gente vai montar esse histórico de crédito, e 5 milhões de pessoas fizeram a demanda, 500 mil já conseguiram. Ou seja, uma taxa muito grande de não aceitação, até porque é uma taxa maior de crédito, ao redor de 3% ao mês, quase 4% ao mês. Então também estaríamos reduzindo pela metade essa taxa, e como tem também os MEIs, ampliando em 3 vezes o valor do crédito potencial. O que a Caixa teve que fazer para se adaptar a essa nova modalidade em que tem pessoas negativadas? O que foi necessário fazer para isso? Nós temos uma garantia implícita, né, do fundo garantidor. Então, se criou um fundo garantidor nos moldes do que tem no Pronamp, que é o FGO, e no caso do FGI, que também há um fundo garantidor de crédito, e no FAMP, que é uma operação que nós fazemos com o Sebrae, que também há. Quando há uma garantia onde se limita a perda máxima do banco, o que acontece? A gente consegue ofertar para pessoas que têm um perfil de risco maior. Então, a diferença aqui é que nós temos um percentual de perda de até 80% máximo, e isso significa que a perda potencial da Caixa é menor. Como consequência, nós vamos ofertar para pessoas com perfil de risco maior. O fato de se começar emprestando R$1.000 não significa que esse é o limite no médio prazo. Nós queremos aumentar, mas
Não vamos ofertar o valor máximo para quem está começando, porque antes há essa curva de aprendizado. Em especial porque nós não temos informação sobre essas pessoas, porque são pessoas que, quando tomam crédito, normalmente tomam nos agiotas, que não passam essa informação para o Banco Central, então não existe um bureau de crédito dessas operações, e para a curva de aprendizado, ou seja, o risco de crédito do banco, ele fica otimizado. E qual é a consequência disso? Redução de taxa de juros. Ou seja, nós estamos ofertando nesta operação a partir de 1,95% ao mês, que é a menor taxa da história de microcrédito. É menor que o Crédito Amigo, é menor que a operação que nós realizamos. Então, esta taxa, ela acontecerá e poderá ser reduzida com a redução da inadimplência. Em ambos os bancos, no Grameen e no Banco das Mulheres, a inadimplência é inferior a 5%. Qual é a consequência? Taxas entre 20% e 25% ao ano. Uma inflação também de 5%, uma taxa básica do governo, do Banco Central, de 7% ao ano, mas eles conseguiram reduzir a taxa de juros porque a inadimplência é baixa. Então esse é o segredo, ou seja, reduzir a inadimplência, ter uma inadimplência a menor possível e, a consequência, uma taxa de juros a menor possível. O senhor acha que vai ser possível chegar a essas taxas aqui também? Em alguns anos, o dia que nós tivermos taxas de inadimplência baixas, assim, abaixo de 5%, com uma taxa básica de juros 5% a 7% ao ano, aí a gente pode sim. Esse é o ideal. Por quê? Porque essa é a primeira parte da população que está tomando crédito. Então, eu entendo que esse é um componente matemático, ou seja, gera resultado positivo para o banco, e social, de inclusão social. Então, você tem tanto um retorno mínimo, fundamental, então esta gestão só faz operações que gerem resultado para o banco, mas, ao mesmo tempo, da mesma maneira que nós temos no Pronamp, operações de crédito para micro e pequenas empresas, onde a Caixa tem 40% do mercado e é líder, sempre esse componente social. Gera resultado para a Caixa, mas gera resultado para a sociedade, porque a parcela menor, seja das empresas, seja do ponto de vista de renda da população, que vai entrar nesse mercado e vai crescer. Isso tem um ponto muito importante, porque ao essas empresas crescerem, essas pessoas crescerem, terem mais renda, elas vão se manter normalmente como cliente da Caixa. Como a pessoa faz para pegar esse empréstimo? Este último, as pessoas físicas no Caixa Tem, pode fazer a demanda a partir do dia 28 de março, e os MEIs indo às agências. Nós deveremos ter no Caixa Tem, sendo possível para os MEIs pedirem daqui a uns 45 dias. Mas, no caso da pessoa física, nós já fazemos isso, né? O Caixa Tem já é um aplicativo amplamente utilizado desde abril de 2020, com o início do pagamento do auxílio emergencial. Quer dizer, a pessoa, muitos já vão ter o aplicativo, quem não tiver, baixa o aplicativo e faz e resolve tudo pelo aplicativo. Perfeito, faz a demanda, nós analisaremos o risco de crédito e tudo isso pelo próprio aplicativo. Nós temos 109 milhões de contas correntes com CPFs únicos